saudações a todos que a esta hora estão me acompanhando. Em nome do Senhor Jesus. Para os que já me conhecem, sou Cabo Caro, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eleutério Teves. É um prazer enorme estar aqui consigo a esta hora para podermos compartilharmos da palavra do Senhor. Não é? Trazemos um tema muito sugestivo, muito abençoado, que diz que até aos confins. E eu quero saudar aqui a amado que está me acompanhando de todo o canto do mundo. Sintam-se saudados em nome do Senhor Jesus. Saudar a vocês, aos meus pais que estão me acompanhando do Brasil e a todos que estão me acompanhando do Moçambique, em especial ao povo da Igreja Ministerial Amor e Fé, Ministério Catedral Divino, e a todos os moradores do bairro de Macamé que sintam-se saudados em nome de Jesus, e todos os moradores de Moalaze, e todos vocês que me acompanham de qualquer esquina. Saudar a missionária Amélia, que está em Lixinga, em Quamba, distrito de Quamba. Sinta-se saudado por mim, em nome do Senhor Jesus. Tenho aprendido muito de si, do trabalho que tens feito para o Senhor, com condições, sem condições. Nunca paraste de fazer a obra. Acho que é isso que o Senhor quer de todos nós. Não podemos servir a Deus somente quando parece termos condições, mas nós somos chamados a servir a Deus em toda circunstância das nossas vidas. Paulo diz que o que irá nos separar do amor de Cristo? Então que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Você que pode compartilhar essa live, eu peço que partilhe essa live e que vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Mais um dia de ensinamento da palavra de Deus. E partilhe essa live e permita que os outros possam aprender. Todos nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Não é? Estamos aqui para aprendermos através da palavra do Senhor. Estamos aqui para aprendermos através da palavra do Senhor. Então, me acompanhe aí, não me deixe sozinho. Eu peço que caminhemos juntos, todos vocês. Estou à espera de alguns para poder entrar. Se você já entrou, manda um oi aí. Manda um oi para nós. Você que já está aí. Você que já está aí, eu peço que mandes um oi para nós. Mande um oi para nós. Estou a tentar escrever, não estou conseguindo, e a gente manda um oi para nós e Deus será glorificado. Não é? Vamos à palavra do Senhor. Marcos 16. Eu disse, o nosso tema hoje é até aos confins. Esse é o nosso tema de hoje, até aos confins.
até os confins. Só vamos parar quando chegarmos nos confins. Antes de chegarmos aos confins, ninguém de nós pode parar. Não é? Ninguém, perdão, ninguém pode parar. Precisamos ir até aos confins. Por isso essa é a hora que nós recebemos de irmos até aos confins. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou lendo aqui, diz assim, versículo 9, diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E este, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho ao campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E dizem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa motiva a beber, não lhe fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que Deus abençoe a si que já está me acompanhando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra que estamos ouvindo e assistindo a essa hora. Eu dizia, o nosso tema é até os confins. Quer dizer que só vamos parar quando chegarmos aos confins. Quando tu lê Atos dos Apóstolos 1, ele diz que não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Depois diz que recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É o que ele estava a dizer, até aos confins da terra. Mas para tarde vocês vão receber poder. Com isso nós percebemos uma coisa. Eu percebo uma coisa quando ele diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Estamos a falar do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder. Nós estamos a falar desse Evangelho de Jesus, pois tem vários evangelhos que são pregados por aí, mas o que Jesus mais queria com que se pregasse o Evangelho dele. Por isso ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não disse ide por bairros. Uma das vezes nós olhamos para nós e vamos pensando que somente a nossa chamada está dentro do nosso bairro, da nossa província, da nossa comunidade, ou simplesmente no nosso país. Muitos de nós oramos e pensamos nisso.
que pode ser isso. Mas, se agimos assim, não estamos sendo desobedientes àquilo que é a palavra de Deus. Nós não estamos a ser obedientes à palavra de Deus. Por quê? Porque a grande comissão é que o Evangelho seja pregado em todas as criaturas. Pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, quer dizer que o Evangelho precisa ser pregado em todas as pessoas. Por isso diz que ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Se nós pegarmos esta palavra, e também compreendermos o conceito mundo, ir por todo o mundo, as nossas ambições, não é? Naquilo que concerne a pregação da palavra de Deus, vão ter que subir. Porque muitas das vezes nós estamos limitados, porque somente pensamos que fomos chamados somente para pregar no nosso Pai. Mas ele diz que ele estava a falar para os discípulos. Naquele dia ele estava a falar para os discípulos. Jesus, a Bíblia diz que depois dele ter ressuscitado, quer dizer que ele estava morto, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, vai e se apresenta aos discípulos. Ele vai e se apresenta aos discípulos. Primeiro se apresentou àquela mulher, e a mulher foi pregar o Evangelho para eles. Eles não creram nele. Depois apareceram os dois discípulos também não acreditaram. E no final ele se apresentou aos dois. E ele lhes colocou contra a parede por causa da sua incredulidade. Mas mesmo assim, depois ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quer dizer que mostra claramente que nós fomos chamados. Se eu estou em Moçambique, eu como discípulo e seguidor dele, do meu canto onde eu estou, ele fala a mesma palavra que fala para quem está nos Estados Unidos. A mesma palavra que fala para quem está nos Estados Unidos é a mesma palavra que ele fala para quem está na China. A mesma palavra que fala para aquele que está na China é a mesma palavra que ele pode falar para aquele que está no Japão. Então, em todos nós, independentemente de onde nós estamos, a palavra de ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a palavra de ordem. A palavra de ordem é essa, que nós temos que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se aquele que está em Moçambique perceber isso, e aquele que está no Brasil também perceber isso, aquele que está nos Estados Unidos também perceber isso, aquele que está na China, aquele que está na Austrália, aquele que está em qualquer outro canto do mundo, perceber que tem uma missão de ir pelo mundo para pregar o Evangelho, todos nós vamos levantar. E nós, os africanos, em muitos momentos é que nós caímos em desvantagem. Porque parece que essa grande comissão somente foi dado àqueles que estão fora da África. Não foi dado somente àqueles que estão fora da África. O africano também precisa ir de todo mundo. Quando nós falamos de todo mundo, nós pegamos o mundo global. E você vai percebendo que tu tens a responsabilidade de girar por todo aquele mundo, pregar o Evangelho. Ir para terras onde você não fala seu idioma, ir para nações onde você não fala suas línguas, ir para a China, ir para o Japão, ir para a Malásia, ir para a Polônia, ir para esses países que inclusive você não sabe qual é o idioma deles, e você ir para lá para pregar o Evangelho. Não vais porque você não estará indo porque sabe, não estará indo porque estará competindo. Aquele que vem para a África
ele vem para cumprir a sua missão. Aquele que sai da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, da Malásia, que sai da onde para Moçambique para vir para pregar o Evangelho, ele está a cumprir a sua missão. Ele está a cumprir a sua missão. E diante de Deus, essa pessoa não está em falha. Está cumprindo aquilo que é o plano de Deus. Está cumprindo aquilo que é o plano de Deus. Não. Se você que está na África, se você que está em Moçambique, sentir que somente você está à espera do mundo vir até ti, você está a atrasar aquilo que é o plano de Deus. Todos nós fomos chamados a obedecer a Deus. Cada um no seu nível. A obediência é para todos nós. Aos pequenos, assim como aos grandes, todos nós fomos chamados a obedecer. E essa comissão é para todos nós. Irmos para o mundo, pregar o Evangelho. Enquanto você não ir, você não está a cumprir com aquilo que é o plano de Deus. Eu estou falando para aqueles que foram chamados. Eu estou falando para aqueles que são discípulos. Se você está aí para me acompanhar, Deus está falando contigo a esta hora. Se você ainda não saiu da sua nação, se você ainda não saiu do seu país, quer dizer que você ainda está em dívida. Você está em dívida e precisa pagar essa dívida. You must pay that debt. Você precisa pagar essa dívida. E a única forma de eu pagar essa dívida é ir pregar. Como é que vai ser? Deus ele está mandando. Quando continuas lendo, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo claramente que aonde tu fores para pregar o Evangelho, haverão pessoas que vão crer. Haverão pessoas que não vão crer. Do mesmo jeito que podem ser missionários de qualquer canto do mundo, eles virem para a África para virem pregar o Evangelho. Existem aqueles que creem, existem aqueles que não creem. Há um grupo que recebe a palavra, há um grupo que crê na palavra, mas também existe um grupo também que não crê. Há um grupo também que não crê. Então, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a minha ida para pregar o Evangelho é promover a salvação. É que o mundo seja salvo. O mundo precisa ser salvo. O mundo precisa vir ao Senhor. As pessoas precisam render as suas vidas a Jesus. Precisam render suas vidas a Jesus. E diz a Bíblia: como virão se não há quem anuncia? Como é que hão de ouvir? Aqueles que estão nos confins. Existem povos, existem nações, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Porque não está lá alguém para poder falar. Não está lá para alguém para poder anunciar. Enquanto os que foram chamados, os que foram treinados, porque há muita gente treinada, mas o seu foco principal é como se o seu treinamento somente é para dentro de uma igreja. Não, é para ir para o mundo, pregar o Evangelho. Então, para as pessoas serem salvas, precisamos de um enviado. Quando Deus quis enviar a seu Filho, Jesus ele se entregou, ele aceitou. A quem nós enviaremos? E apareceu alguém que disse: envia-me, eis-me aqui. Existem pessoas nesta hora que ainda não foram salvos, porque o evangelho da salvação desses povos Deus colocou em você. I hope you understand. Espero que me entenda. O evangelho para a salvação dessas pessoas Deus colocou em você. Eu sim, você.
Ele colocou em você. Então, se Ele colocou em você, quer dizer que quem deve pregar para essas pessoas és tu. Enquanto você dorme, enquanto você relaxa, haverão pessoas que estarão morrendo em algum lugar, mas o problema é por causa de você que não quer levantar para falar o Evangelho. Enquanto você dorme e não fala o Evangelho, pessoas estão morrendo. Por isso, quando a Bíblia diz ide por todo mundo, it means that we must go, all of us. Tem que começar a ver aquilo que nós chamamos cruzamento de linhas. Outros saem daqui da África, outros saem da América, outros saem, não é? Da Austrália. Cada um tem uma responsabilidade. Você que está me acompanhando da Austrália, você também tem uma missão. Você que está me acompanhando da África, você também tem uma missão, porque a ordem ide por todo mundo. E você não pode morrer sem ir pelo mundo. Você não pode, porque a ordem é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, se você está em Moçambique, está na África do Sul, está na onde? É tua responsabilidade conhecer o mundo, não por ser turista, mas conhecer o mundo porque há uma responsabilidade de você levar o Evangelho para o mundo, porque lá onde há muitos pregadores, lá na Nigéria, onde parece ter megas igrejas, lá no Brasil, onde parece ter megas igrejas, lá nos Estados Unidos, onde parece, existe um povo e cujo Evangelho Deus colocou em você. Deus colocou em você. Não colocou em todos aqueles pastores que você admira. Não colocou em todos aqueles homens de Deus que você diante deles é um gafanhoto. Não, colocou em você. Há coisas que Deus colocou em todos nós. Deus colocou alguma coisa, algum mantimento para podermos alimentar alguém. Se o leite materno somente estivesse depositado numa única mãe, quer dizer que todas as outras mulheres não poderiam gerar filhos. Não deveriam gerar filhos, porque o leite materno estaria numa única pessoa. Entendeu? Mas o leite materno para os meus filhos, Deus colocou na minha esposa. O leite materno que era para você, Deus colocou na sua mãe. Não colocou na minha mãe. Não porque a minha mãe não é mãe, é mãe sim. Mas aquilo que deveria nutrir a você, Deus colocou na sua mãe. Então, existe um certo de mantimento que somente Deus colocou em você. Há um tipo de revelação do Evangelho que Deus colocou em você, não colocou em mais ninguém. Enquanto você não se posicionar, o que vai acontecer é que vidas vão morrer. E quando chegarmos no céu, vão dizer: a culpa da morte de todas essas pessoas é lançada sobre você. Porque enquanto Deus te chamava pelo mundo, você dizia: somente vou terminar em Moalase, Matremel, aonde, aquelas coisas. É onde você dizia. Parece que o teu evangelho somente estava limitado no bar na qual você se encontra. Não! Todos nós somos chamados a ir pelo mundo. A ir pelo mundo. Não é somente os que estão no outro lado do oceano é que devem vir para a África. Nós também que estamos deste lado do oceano, nós também somos chamados a atravessar o mesmo oceano. Se eles atravessam o Mar Vermelho, vêm para a África para virem pregar o Evangelho, nós também recebemos a mesma missão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. That's why we must go. Nós precisamos cumprir essa grande comissão. Não diga porque não tenho recurso, não diga porque não. Dentro de você tem que haver esse desejo. Esse desejo tem que estar dentro de você. Pregar o Evangelho dentro das suas condições. Não sei falar, não começou contigo.
Quando Moisés disse que não sei falar, quando Jeremias disse não sei falar, Deus perguntou: quem fez a boca? Quem fez a boca? Então, não existe essa coisa de Deus não sei falar. Todos nós somos chamados a ir pelo mundo pregar o Evangelho. Eu não aceito, nunca vou aceitar. Graças a Deus, porque já sei alguns países, não é? Já conheci alguns países, conheci a África Sul, pregar o Evangelho, conheci Sazilândia também para pregar o Evangelho. Graças a Deus, já consegui atravessar as fronteiras. Consegui atravessar as fronteiras para pregar o Evangelho. Mas isso não é suficiente, porque não é o mundo. São algumas nações que eu passei, mas eu sinto dentro do Espírito que esse chamamento ainda existe. E se eu sinto, você também tem que sentir. Você também tem que sentir. Existem pessoas que só serão salvas quando você levantar. Quando você levantar e começar a pregar o Evangelho. Nós não viemos no Evangelho somente para enriquecer, não viemos no Evangelho somente para termos aquilo, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Por isso é ordem. Por isso ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A minha pergunta para si. A minha pergunta para você que já está me acompanhando. Você já pensou que Deus está te chamando? Você já pensou que Deus está te chamando? Talvez você nunca pensou nisso. Mas Deus está te chamando. A todos que estão me acompanhando aí, Deus está te chamando. Deus está dizendo: eu preciso de você. Precisamos caminhar pelo mundo. That is our main challenge. Ide por todo mundo. É o que a Bíblia diz. E diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se coisa mortífera beber, não te fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É o que a Bíblia está dizendo. Então diz: nós temos que ir por todo mundo, pregar o Evangelho. As pessoas serão salvas, não é? Aos que querem serão salvos. Aqueles que não querem, a Bíblia diz que esses serão condenados por não terem crido, não é? Então aquele que não crê no único Filho de Deus será condenado. Pois diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais irão acompanhar. Quais são os sinais? Quando ele diz esses sinais, está falando dos sinais que ele estava fazendo. Quando Jesus fala com Nicodemo, ele diz o seguinte: ninguém pode fazer essas coisas. Nicodemo diz que ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então Nicodemo olhava e dizia: esses sinais somente só serão feitos com pessoas que têm Deus. E Jesus diz: esses sinais, prodígios, maravilhas, irão seguir aqueles que creem. Quer dizer que a igreja não somente é chamada para alguém para pregar, mas também para a demonstração de sinais. Por isso Paulo diz que o Evangelho não consiste apenas em palavras persuasivas, em palavras bonitas, mas consiste também em demonstração de poder. Demonstração de poder para curar, para libertar, para expulsar demônios, para ressuscitar morte, para salvar vidas. Não, o Evangelho carrega esse poder. Por isso diz: esses sinais irão seguir aos que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em nome, diz: em meu nome, quem está falando? É Jesus. Diz: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Vão falar em novas línguas. Vão pisar serpentes e escorpiões. Vão pisar Satanás e os seus demônios. Não é? Em nome dele. Vão pisar serpentes e escorpiões. Depois diz que pegarão serpentes e escorpiões. E se alguma coisa beber,
não vos fará mal algum. Depois diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quer dizer que esse pacote precisa ser feito por aqueles que são seguidores de Jesus. I hope you are the one. Eu espero que sejas tu essa pessoa que prega o Evangelho. Então, eu e você somos chamados, não é? Eu e você somos chamados a ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Nós precisamos ir aos confins da terra. Eu te digo claramente, oro dia e noite, Senhor, se o que está escrito na palavra é que temos que ir pelo mundo pregar o Evangelho, eis-me aqui, que o Senhor me use, capacite-me, me dê graça, abra as portas. Em vez de vermos limitações, o que é necessário é pedirmos a Deus para podermos abrir as portas. É pedir a Deus para nos abrir as portas. É dizer: Deus, abre-me as portas. Eu preciso de ter portas abertas. Cria condições. Essa deve ser a nossa oração. Não é colocarmos limitações. Porque não temos dinheiro. Porque a vida sei lá o que quer. Porque aquilo é salto e guisado. Não. Querer é poder. E a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. O que você precisa fazer é crer e aceitar e se posicionar para obedecer essa grande comissão. E essa grande comissão, ele não é uma coisa específica para dizer há um grupo de pessoas que devem ir, outro grupo não pode ir. Não. Todos nós que somos seguidores, a Bíblia diz que ele morreu. Depois de ter ressuscitado, ressuscitou e se apresentou. E ele vive, ele ressuscitou-se e apresentou-se aos discípulos. E hoje ele ressuscitou-se e apresentou-se a nós. Ele se apresentou a nós. Do mesmo jeito que se apresentou. Primeiro se apresentou àquela mulher que tinha 7 demônios. Talvez você também tinha seus demônios. Não merecia. Não, Jesus expulsou aqueles demônios, mora depois de ressuscitar. Quando ele ressuscita, em primeiro lugar, se apresentou àquela mulher. E nesta tarde, ele está se apresentando a você, irmã Artemisa. Ele está se apresentando a mim. Ele está se apresentando a todos aqueles que estão me acompanhando a esta hora. Depois de ter ressuscitado, ele foi se apresentar a essa mulher, depois se apresentou aos 12, depois se apresentou aos 11. E depois dizem: ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Vocês precisam ir pelo mundo pregar o Evangelho da salvação. Por quê? Porque o mundo jaz, o mundo está morrendo, o mundo está se destruindo. Por isso, quando enviou seu filho, a Bíblia diz que em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida. Não pereça, mas tenha vida. Então, ele se apresenta a nós. Ele ressuscitou. Talvez ele estava morto por alguns dias. Num dia igual a esse, ele ressuscita e se apresenta a você. Você que não merece. Para os apóstolos, por isso a Bíblia diz: quando esta mulher foi anunciar, eles não creram. Eles não creram. Há pessoas que não vão crer por ser você, porque não esperavam, porque conheciam. Quando Jesus expulsou demônios na vida desta mulher, eles estavam lá. Eles viram. Podiam dizer: quem és tu para vir nos informar? Por que teve que se apresentar assim? Você que foi uma endemoninhada. E não se apresentar a nós. É esse tempo que nós estamos vivendo. Para nós existem pessoas que são dignas. Estavam a dizer: você não é digno. Não deve ser você a nos anunciar. Deveria sermos nós a te anunciar que Jesus, ele vive. Mas mesmo que deveria ser vocês, ele não se apresentou a vocês. Ele não se apresentou a vocês. Ele se apresentou a mim
eu que não merecia. Eu que não merecia. Então ele se apresentou a mim, por isso eu vim correndo. Ele que diz, vai, informe aos seus companheiros que ele vive, ele ressuscitou. Aleluia. Vai informar ele que ele vive, ele ressuscitou. E foi informar. A Bíblia diz que eles não creram, não é? Eles não creram. Não creram. É o que a Bíblia diz aqui, no versículo 12. Não creram. Aqui no versículo 11 diz, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela. Deixa eu falar com você, mulher que está me acompanhando. O grande problema aqui é porque foi ela. Então ele diz, esses ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Podiam dizer, não é possível. E Jesus tinha que ir para lá, porque esta mulher não estava com eles. Aqui no versículo de número 10 diz assim, partindo ela foi anunciar aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então foi anunciar, porque essa mulher tinha fé. Eu quero que acreditou, porque Jesus disse que iria ressuscitar. Mas eles estiveram com Jesus. Estavam tristes, estavam chorando. Passavam um tempo a chorar. O que vai ser de nós? O que vai ser? Caminhamos com Ele. Ele nos deixou. Ele nos abandonou. Abandonamos nossas coisas. Fomos criando inimigos. Ao longo desse tempo agora nos abandonou. E Jesus disse, eu não vou aparecer vou aparecer em vocês, porque se você está aqui, o que ele lançar. Então, vai em forma que eu vivo, para eles deixarem de chorar. Há muita gente que está a chorar nessa hora. Você precisa ir a eles informar que Jesus, ele vive, eu vi. Aleluia. Se você viu, você precisa anunciar. Você precisa dizer que vai, anuncia a eles que ele vive. E quando anunciou, a Bíblia diz que eles não acreditaram. Eles não acreditaram por quê? Porque foi uma mulher. Muitas das vezes as pessoas não acreditam no evangelho que a gente prega, ou o evangelho que nós pregamos por causa daquilo que nós somos, não é? As pessoas vão olhando para si, vão olhando para nós. Não seríamos nós a pregar o evangelho. Não pregamos porque merecemos, pregamos porque os que deveriam pregar não pregam. That's why we are preaching. Nós pregamos não porque merecemos, não porque somos dignos, não porque nós somos bonitos, não é? Não porque nós somos os tais, pregamos porque aqueles que deveriam pregar o evangelho, aqueles que deveriam sair pelo mundo, estão aglomerados no mesmo lugar, a chorar, a adorar o homem. Esses estão sentados. Aqueles que nós olhamos e vimos certamente que são esses que deveriam levar o evangelho, não estão fazendo. Então nós não pregamos o evangelho porque nós merecemos. Falamos mal português, não conhecemos a Bíblia, não estudamos. Sim, não temos. Mas aqueles que estudaram, são letrados, fizeram isso. Não estão pregando o evangelho. Por não pregar o evangelho, não estamos pregando o evangelho. Essa mulher está pregando o evangelho, não merecia, mas aqueles que deveriam pregar o evangelho estavam aglomerados no mesmo lugar, tristes, chorando, esperando no céu de Deus, estavam a esperar. E Jesus disse, eu preciso me apresentar, não vou deixar de me apresentar, porque os que eu deveria me apresentar, eles estão lá aglomerados chorando. Eu estou vendo essa mulher, está preparada para pregar. E disse, mulher, você me viu, porque você creu. Agora vai e diga aos seus irmãos que eu vivo, para eles deixarem de chorar. So that they may stop crying, weeping, because they are keeping, they have been weeping for such long time. Eles estão chorando. Então, vai e informa eles que eu vivo, estou vivo, não estou morto. E a mulher, porém, foi anunciar. A Bíblia diz que eles não acreditaram. Não é possível. Não. Ele chamou a nós. Somos as pessoas privilegiadas, não é? Você vai encontrando no meio da sociedade pessoas que acham que têm mais privilégios.
Eu fui o primeiro a me converter. Antes de você se converter, eu conheço até onde a igreja começou, de que canto, conheço até os primeiros sobrinhos. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é anunciar o Evangelho. Ainda que tenha visto de onde colocaram a primeira estátua ou o primeiro bloco. Mas se você está aí lamentando, murmurando, chorando, isso vai ajudar o quê? Não vai ajudar em nada. Eu, se estou aqui, é que o Senhor disse, vai informar aqueles que são, que deveriam ser eles. Go inform them. Diga a eles que Jesus ele vive. Aleluia. Amém. Eu não sei se você está me acompanhando. E eu digo claramente, o que está sendo feito agora ainda é pouco. Porque existe uma missão. Existe a grande comissão. A grande comissão é ir por todo mundo. Enquanto não atravessarmos oceanos, enquanto não atravessarmos mundos, enquanto não chegar lá, nós não vamos parar. Não vamos parar. Não vamos parar porque entramos na África do Sul. Não vamos parar porque entramos na Suazilândia. Aonde que fomos dados é que nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo. Depois de ele ter se manifestado aos incrédulos, Deus diz, ide a eles e anunciar, amém, ide e pregar o Evangelho. E disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Mundo nos espera. Que o mundo nos aguarde. Que os continentes nos aguardem. Porque estamos preparados. Estamos posicionados. Porque a ordem é ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, se você ainda está dormindo, eu estou dizendo que o mundo nos aguarde. Porque a ordem não é terminar em Matramé. A ordem não é terminar em Mualas. A ordem não é terminar em Congolote. A ordem não é terminar em Itaca. A ordem não é terminar em Laulano, Hulene. A ordem não é terminar na Matola. A ordem não é terminar em Maputo. A ordem é ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então que o mundo nos aguarde. Não iremos porque merecemos, iremos pelo cumprimento da palavra. Não iremos porque somos, mas não. Iremos porque estamos a cumprir, estamos nos preparando, posicionar para poder cumprir aquilo que é o plano de Deus nas nossas vidas. É isso que nos faz andar. O que nos leva pelo mundo é o plano de Deus. Então, se Deus diz vai, esqueça quem tu és, esqueça em que denominação você se encontra, esqueça todos esses lugares. O que você precisa fazer é simplesmente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Cristo. Não estamos falando do Evangelho de Cristo, estamos falando do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você está parado, é melhor levantar. Se você está parado, levante e pregue o Evangelho. Eu estou falando em nome de Jesus. Não importa. Não importa a sua condição. Fiel é aquele que te chamou. Aquele que nos chamou é fiel. Aquele que nos chamou é fiel. Então, não vamos porque é competição, não. Estamos a cumprir aquilo que é o plano de Deus. A salvação do mundo. Aleluia. A salvação do mundo. Ide e pregar o Evangelho. Que o mundo me aguarde. Que o mundo nos aguarde. Eu e a semente que o Senhor me deu. Eu e os meus filhos. Que o mundo nos aguarde. Porque dentro em breve, o mundo vai ter que nos receber. Por causa da palavra de Deus.
Ide e pregar o Evangelho. Queremos ir batizar brancos. Amém. A Bíblia diz isso claramente. Diz: quem crer e for batizado será salvo. Nós queremos batizar indianos, queremos batizar chineses, queremos batizar americanos. Essa palavra vai ter que se cumprir nas nossas vidas, não é? E queremos que todos esses sejam salvos. Haverem sinais, haverem maravilhas, povos serem curados, não é? Serem curados, haver cura e haver libertação. O mundo que nos aguarda. Porque a palavra diz que temos que pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Ide por todo o mundo. É o que disse no Atos dos Apóstolos. Não é? Não é o que disse no Atos dos Apóstolos. Receberão o poder do Deus, o Espírito Santo descer sobre vós. E ser este testemunho. Queremos testemunhar nós também. Queremos levar Jesus para o mundo. Para o mundo. Queremos levar Jesus para o mundo. Não fazemos porque nós merecemos. Fazemos porque é uma ordem do Senhor. Nós vamos cumprir. Eu quero que você se ajunte a mim e vamos obedecer. Pregar o Evangelho em toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nesse dia nós vamos sacramentos. Vamos curar enfermos, libertar a cativa. Vamos ser lá do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Você não está abençoado. Deus abençoe a sua vida. Continua ligado a esse canal. As grandes coisas do Senhor para as nossas vidas. Pensa em Deus. Pensa na sua vida. Pensa na sua vida. Pensa para a sua vida. Libertação em Jesus. Seja livre. O Senhor me mandou expulsar demônios, todo espírito que reinava, que te bloqueava. Sai em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade na sua vida. Sai em nome de Jesus Cristo. Tudo quanto eu bloqueio na sua vida. Sai em nome de Senhor Jesus. Toda amarração satânica. Sai em nome de Senhor Jesus. Seja abençoado. O Espírito Santo toma conta da vida deste homem e dessa mulher. A esta hora. Envolva-me com o manto da sua glória. Para o louvor do nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Continuamos usando como instrumentos. Usa quem está nos acompanhando. Liberta quem está nos acompanhando. Transforma todos que estão nos acompanhando. A essa vida. A essa pessoa que está me acompanhando. A você que está me acompanhando. Receba o favor de Deus. Seja livre, curado e restaurado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Estão entrando os amados. Irmão Orlando já está aí. Louvado seja Deus a todos. Deixa o seu comentário. Nos fala de onde está nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus. Estão chegando enquanto nós estamos saindo. Irmã Quimisa, vai deixando o seu comentário. Escreva alguma coisa.
Você que está aí, meu peço para nos fala de onde nos acompanha. Enquanto você vai escrevendo de onde nos acompanha, partilhe esse vídeo. Partilhe esse vídeo com todos os seus companheiros para a glória do nome de Jesus. Lembrar, meu nome é Eleutério Tempe, se Deus quiser, até amanhã a essa hora. Continuar a desejar feliz ano novo pós-entradas a todos vocês que não falamos há dias atrás, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai comentando aí, vai deixando o seu comentário e nos fala de onde nos acompanha, de onde nos acompanha. Uma felicidade, uau! Gente, minha gente, já faz tempo que não estamos juntos, meu Deus do céu. Uma felicidade, irmão Orlando Gore, uma felicidade. Eu tenho certeza que está me acompanhando de Ngojosa. Que Deus abençoe Ngojosa. Dentro em breve nós viremos por aí. Peço para nos preparar um espaço, queremos abrir igreja aí. E essa igreja, você que vai liderar, é uma felicidade. Eu não sei se está me acompanhando. Em nome de Jesus, irmã Leonor Panguene, Barro Ferroviário. Ah, meu Deus do céu, faz muito tempo que não estamos juntos, mas eu é que andei desaparecido. Que Deus abençoe você aí do Barro Ferroviário, em nome de Jesus. Que a bênção pouse sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando de Macremele, que bênção pouse sobre a sua vida. Irmã Felicidade Engojosa, bênção pouse sobre a sua vida. Irmão Orlando, eu sei que irmão Orlando vive em Chipelene, bênção sobre a sua vida. Irmão Gerson, a entrar, irmão Gerson Montovo, também nos acompanhando do Brasil. Ele nos acompanha, está nos acompanhando essa hora do Brasil. Muito obrigado, missionário Gerson. Deus abençoe. Assim, receba a bênção aí no Brasil, em nome do Senhor Jesus. Bênção para você. Vai compartilhando dessa live. Compartilha dessa live. Bênção para você que está em nome de Jesus. Vai escrever de onde nos acompanha a tua cidade. Uau, vamos entrar nos comentários aí. Irmã Artemisa dizer muito forte. Macremele 2, minha comunidade. A irmã Artemisa está dizendo. Eu estou em Macremele 2, eu também estou agora. Estou gravando a partir do Macremele 2. Estou em Macremele 2, na zona do Mercadinho. Esse estúdio se encontra em Mercadinho. Então você, irmã Artemisa, que me acompanha do Macremele 2, pensa em poder na sua vida. Eu declaro power da mighty name of Jesus. Receba poder aí. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Muito obrigado pela vossa companhia. Continua deixando os vossos comentários, deixa os vossos likes, partilha essa live aqui. Em nome do Senhor Jesus. E permite com que outros sejam abençoados. É só não se esquecer de se inscrever nas nossas redes sociais. O nosso YouTube, é só ir para o nosso YouTube. Pastor Eleutério Tembe. Então vai se inscrevendo lá e Deus será louvado em nome de Jesus. Lembrar a todos que nos acompanham, amanhã teremos uma mega vigília. Powerful Night Prayer. Você é o nosso convidado especial. Em nome do Senhor Jesus. Toda essa semana nós estamos a resolver assuntos. Estamos a resolver os assuntos mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala, quando Deus fala para Moisés, diz: quando tu entras na terra, tenha cuidado de expulsar todos os moradores. Porque se você não os expulsa, vão ser que nem espinhos e grilhões sobre os vossos ombros e irão vos apertar. Então nós tomamos toda essa semana para expulsar os moradores, porque se nós não expulsarmos, o que vai acontecer é que vão ser espinhos, vão ser peso e também vão nos apertar, vão apertar-nos neste ano para que a gente não consiga alcançar aqui seus nossos objetivos, o plano de Deus nas nossas vidas. Então amanhã é sexta-feira, grande cruzada, onde espinhos, grilhões, fartos, moradores dessa terra que estão numa terra que o Senhor nos deu, serão expulsos, e a partir do sábado, segunda-feira, vamos caminhar sem nenhum espinho, sem nenhuma presença maligna nas nossas vidas. Então, nos acompanhe, se Deus quiser, vamos transmitir também
essa vigília vai ser em online. É só nos mandar megas. É só nos mandar megas. Esses dias os megas estão caros, muito caro ter megas esses dias. Então pedimos com que nos ajude. Se podes nos mandar megas, manda-nos lá megas, não é? E estaremos gravando, fazendo vigília também online. Eu vou ter que terminar por aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, fiquem com Deus. Aquele beijão assim. E esse abraço aí, não. Power in the mighty name of Jesus Christ. Tchau, tchau a todos vocês. A todos vocês, tchau, tchau. E estamos terminando em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou crescendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então fiquem com Deus. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Difícil vos abandonar. Irmã Denise, irmão Orlando, irmã Felicidade, irmã Leonor, missionário Gerson, a todos vocês estão me acompanhando no anonimato. Fiquem na paz do Senhor. O seu amigão aqui, Leodero Tembe, está saindo agora em nome de Jesus. Tchau. Difícil é vocês saírem, né? Difícil é sair. Mas vamos ter que sair, vamos ter que cortar. Vamos ter que desligar as mãos.